Juízes, capítulo de número 15. Eu vou ler com a projeção, se a tradução estiver boa. Vamos lá. Juízes 15, a partir do versículo 14. Ok? Pois a gente avança um pouco mais. A palavra de Deus diz: quando ele chegou à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que lhe ligavam os braços se tornaram como fios de linho que estão queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos, e achou uma queixada fresca de jumento, e estendendo a mão, tomou-a, e com ela matou 1000 homens. E disse Sansão: com a queixada de um jumento, montões e mais montões, sim, com a queixada de um jumento, matei 1000 homens. Pode avançar um pouquinho mais. E acabando ele de falar, lançou da sua mão a queixada, e chamou-se aquele lugar Ramá-lei. E depois, como se tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu destes esse grande livramento, e agora morrerei eu de sede, e cairei nas mãos destes incircuncisos. Então o Senhor abriu a fonte que está em lei, e dela saiu água. E Sansão, tendo bebido, recobrou alento e reviveu, pelo que a fonte ficou sendo chamada de En-Acoré, o qual está em lei até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Amém? Irmãos, o texto não vai ficar só nesse. Nós temos outros textos a ministrar, a falar hoje, a acrescentar nessa palavra que tem sido gerada no nosso coração para trazer à igreja nesta noite. Mas eu gostaria de falar sobre alguma coisa que eu entendo que está dentro de um coração apaixonado por pessoas. Eu quero falar de alguma coisa que está dentro de um coração apaixonado por vidas. Eu quero falar de algo que está dentro de um coração que pulsa por vidas e pessoas, e que ama muito intensamente e deseja fazer de cada um sacerdote. Eu quero falar de algo que está no coração do Senhor, eu quero falar de algo que está no coração de Deus. Eu imagino que Ele queira levantar uma nação de sacerdotes. Deus quer que sua igreja esteja cheia de sacerdotes. Homens curados, homens que foram libertos, homens que foram trabalhados por Ele, de tal forma que esses homens estejam com o coração livres para servir. Hoje nós cantamos uma canção, e nós, enquanto cantávamos, cantávamos dizendo que nós éramos livres, e que nós estamos livres, e que fomos livres pelo Senhor. Você foi livre pelo Senhor, e Ele deseja que você, como homem livre, o sirva de verdade, tenha um coração apaixonado por Ele, voltando-se para Ele, porque você é chamado para servir. O tema da palavra desta noite é chamados para servir. Diga: chamados para servir. Você foi chamado para servir. Você foi chamado como nação sacerdotal. Você foi chamado, e agora você é chamado de povo adquirido por um alto preço. E Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Ele quer que você tenha uma vida cheia da sua presença. Eu me alegro tanto quando estou na presença de Deus. Eu me alegro tanto quando estou diante do Senhor e eu posso me expressar, e eu posso falar, e eu posso orar, e eu posso dizer: Senhor, eu quero sentir agora o peso da Tua graça, da Tua presença, Tua unção repousando sobre mim. Sabe de uma coisa? Eu entendo que o Senhor está nos levantando nesse tempo para uma unção especial
de sacerdote. Eu imagino que Deus esteja levantando muitos aqui nesse lugar com uma unção de multiplicação. E eu sei que Deus está chamando você para servir. E você, para servir diante de Deus, precisa ser completamente curado. Diga curado. Você precisa ser curado. Curado pelo Senhor. Curado por dentro. Curado também por fora, se necessário. Mas a maior das curas que você precisa, o maior dos milagres, talvez seja esse, que seja um milagre no teu interior, seja um milagre no teu coração. E sabe de uma coisa? Há dois tipos de doença que nos impede de ser usados por Deus. Há dois tipos de doença que nos impede de servir ao Senhor como Ele merece. Há dois tipos de doença que nos impossibilita, que nos tira da visão de sermos servos de verdade do Senhor. Há dois tipos de enfermidades que, na verdade, afetando você, detona, destrói você. E você precisa ser completamente curado pelo Senhor. Há dois tipos de síndrome que eu quero ministrar nesta noite, eu falar nesta noite. Mas é importante que você entenda que você precisa ser livre dessas síndromes. Hoje você vai ser livre daquilo que impede você de servir a Deus. Quem pode dizer amém? Eu estava orando por esse rapaz aqui, que o pastor Eli trouxe semana passada e trouxe aqui. Quero agradecer pela sua presença, muito nos honra, meu querido. Eu sei que ele tem um problema, Satanás o aprisiona com um vício. E isso destrói ele por dentro. Mas sabe de uma coisa? Eu estava orando por ele, pedindo, Senhor, eu quero uma unção de cura na vida desse rapaz. Quero uma unção de libertação na vida desse rapaz. Eu quero que ele seja livre. E sabe de uma coisa, meu querido? Às vezes há tipos de doença que são manifestas e que todo mundo percebe. Há tipos de coisas que todo mundo percebe que a pessoa foi afetada. Como esse tipo de coisa que mata. E todo mundo percebe que a pessoa está envolvida por isso. Sabe de uma coisa mais? Há muitas outras enfermidades que não conseguimos ver e que mata da mesma forma. Há muitas doenças que nós não conseguimos ver, mas que mata do mesmo jeito, que impossibilita do mesmo jeito, que nos tira do foco do mesmo jeito. E às vezes são invisíveis aos olhos humanos, mas não são invisíveis aos olhos de Deus. E eu quero falar para você sobre essas duas doenças ou síndromes que nós precisamos vencer. A primeira delas, eu quero dizer que é a síndrome de Sansão. A síndrome de Sansão é uma doença séria, esse negócio aqui. Sabe por quê? Essa síndrome ataca geralmente pessoas que são bem-sucedidas. Diga, pessoas bem-sucedidas. E olha, é sério esse negócio aqui, porque quando a gente pensa que esse tipo de doença ataca pessoas que são bem-sucedidas, a gente imagina assim, poxa, seria alguém que, porque é tão bem-sucedido assim, não deveria ser atingido por esse tipo de enfermidade, mas acontece. Sabe de uma coisa? Juízes capítulo 16, versículos de 2 e 3, diz assim: e foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui e cercaram-no, pois, e de emboscada à porta da cidade, e esperaram toda a noite. Assim ficaram quietos a noite toda, dizendo, quando raiar o dia, matá-lo-emos. Mas Sansão deitou-se até a meia-noite. E então, levantando-se, pegou nas portas da entrada da cidade com ambos os umbrais e arrancou juntamente com as trancas e, pondo-as sobre os ombros, levou-as até o cume do monte que está defronte de Hebrom. O que é interessante, sabe? É o versículo 1 que não está aqui. Você pode, Nayane, volta ao versículo 1 lá. Fica bem atento aqui, linda.
No versículo 1 mostra, a palavra fala de Sansão como homem forte, diga forte. A palavra fala e reflete Sansão como homem vencedor. Sansão era invencível enquanto ele estivesse livre dessa síndrome. Sansão era um homem que poderia conquistar muito. Sinceramente, todas as histórias aí que nós temos de super-homens são ficção, mas com esse homem aqui o negócio era diferente. Ele de verdade era um super-homem, mas eles tinham um pacto com Deus. Mas Sansão saiu de um bom lugar, saiu de uma boa terra, saiu de uma boa posição, saiu da sua parentela, e ele então diz que Sansão foi a Gaza. Presta atenção, porque Gaza era uma das cidades mais importantes dos filisteus. Os filisteus eram inimigos de Israel. Os filisteus roubavam a produção de Israel. E os filisteus eram inimigos número 1 de Israel. E Sansão foi levantado por Deus para ser juiz em Israel. Diga juiz em Israel. E aí sabe o que faz Sansão? Ele começa a ser afetado por essa síndrome. Sansão foi a Gaza e viu ali o quê? Diga, uma prostituta. E aí o texto diz que ele viu uma prostituta e foi lá e entrou a ela, ou seja, dormiu com ela na casa de uma prostituta. Essa doença que geralmente atinge pessoas que aparentemente são de sucesso ou normais, que a gente nem às vezes consegue perceber, atinge a nossa moral, atinge a alma, atinge a moral da pessoa, caráter. Eu imagino que Sansão foi aquele homem como juiz em Israel, aquele homem que precisava manter as aparências de que a coisa estava bem, e ele de verdade, aonde ele chegava e detonava, ele matou, como nós vimos no começo do texto, 1000 homens com a queixada de jumento, e tantas outras vezes ele foi liberto, simplesmente porque os inimigos tentavam prender, amarrar ele sinceramente, com aquela unção recebida de Deus, rasgava tudo, quebrava tudo, e detonava com o inimigo. Era um vencedor. Mas aí o texto diz que Sansão começou a ser acometido dessa síndrome na moral. E ele então achou que podia sair, eu imagino assim, e cometer seus pecados longe dos olhos daqueles que o conheciam. Sabe de uma coisa, às vezes nós temos a aparência de que estamos bem, mas quando nós estamos lá no nosso sozinho, nós cometemos nossos pecados, afetando a nossa alma e nos impossibilitando de ser poderosamente usado por Deus. Eu quero falar nesta noite ao seu coração, sabe por quê? Porque eu quero entender que você foi chamado nessa geração e nesse tempo para ser um agente de ganhar vidas, multiplicador. Eu estou entendendo que você foi chamado para ser sacerdote do Altíssimo. E você precisa cuidar da sua vida pessoal. Você precisa cuidar do seu dia a dia com Deus. Talvez ninguém conheça você como só você se conhece. Talvez ninguém vê o que você faz lá atrás. E talvez até você tente se manter no secreto. Sansão saiu para um lugar que ninguém conhecia ele. Foi para Gaza, capital dos filisteus. E ele foi lá e se alojou na casa de uma prostituta. Achou que ninguém ia ver, mas sabe de uma coisa? Sabe o que acontece? O que acontece é que o diabo, ele é esperto e ele arma a cilada sempre para pegar a gente. Você está entendendo? O diabo sabe. Sabe, há pessoas que sabem, você como pessoa, Deus, mas o diabo também sabe. E aí sabe o que aconteceu?
Ele estava lá escondido, e aí alguns da cidade começaram a dizer: olha, é o seguinte, Sansão está aqui. Nosso inimigo está aqui na capital. E sabe de uma coisa? Ele está na casa de uma prostituta, esse juiz aí de Israel. Esse que é o líder deles, esse que prega santidade e fidelidade a Deus, está na casa de uma prostituta aqui. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos nos esconder, vamos armar uma cilada para ele, vamos pegar ele e vamos acabar com ele. Você sabe que é isso que o diabo faz com você? Quando você acha que ninguém está vendo o que você está fazendo, o inimigo está se armando, está escondido, está dizendo: ó, bobão, ele está achando que ninguém está vendo. Mas com isso nós vamos pegar e vamos detonar com ele. Nós vamos acabar com ele. Sabe, ele está achando que ninguém está vendo, ele está fazendo isso aí, está achando que não vai ter problema nenhum. Nós vamos pegar ele, nós vamos acabar com ele. Nós vamos tirar a visão do coração dele. Nós vamos tirar o ânimo do coração dele. Nós vamos tirar o entusiasmo do coração dele. E nós vamos levar ele para o chão. É isso que o diabo faz. Tem gente que elogia a atitude de Sansão. Talvez não seja o mais certo a fazer. O texto diz que ele viu que entrou na cidade, mas quando foi para sair, os portões estavam fechados. Ele estava se sentindo o quê? Encurralado. Você já se sentiu encurralado? Eu já. Eu já me senti encurralado. Você sabe quando você é um homem que sabe que tem um propósito de amar e servir a Deus e você falha com isso? Você se sente encurralado. Você não sabe o que fazer para sair dessa situação. Sansão estava assim, exatamente assim, encurralado. Sabe, havia algo de Deus tão poderoso na vida de Sansão. Eu imagino que Sansão devia orar ali, confessar os seus pecados e se arrepender deles, dizer: Senhor, Ele tem misericórdia de mim, eu errei. Ele podia ter simplesmente, com a força e com o renovo da unção de Deus na vida dele, ter aberto aquele portão e deixar aquele portão caído lá. Mas o texto diz que Sansão resolveu tomar uma atitude. O texto diz que a unção de Deus, embora ele tivesse tão errado, embora ele estivesse errando assim, havia um compromisso de Deus investir na vida dele ainda. Sabe o que Sansão faz? Ele, com aquela unção de Deus, ele pega os portões e resolve. Para que isso, não sei. Mas o texto diz que ele pega o portão e coloca aquilo nas costas e leva aquele portão quase perto da cidade onde ele tinha saído. Sabe quantos quilômetros? A média de 70 quilômetros de Gaza até Hebrom. Ele levou aqueles portões, a média de 70 quilômetros, de Gaza até Hebrom. Como que? Um peso. Você está entendendo qual é a palavra profética? Você está entendendo? Quando você está em falha, um peso sobre você, e talvez você ache que se você conseguir levar isso, você de alguma forma vai pagar por aquilo que você fez. Não era essa a intenção de Deus. Ele nem precisava ter levado o portão nem 1 quilômetro. Ele não precisava ter levado aquele portão 500 metros. Ele não precisava levar aquele peso. Tudo que ele precisava fazer é dizer: Senhor, olha, eu fiz o que era besteira. Senhor, sabe de uma coisa? Olha, eu saí lá de Hebrom. Senhor, eu saí da terra da onde eu sou juiz, da onde eu sou pastor. Eu saí da terra onde eu sou líder espiritual. Eu saí da terra onde eu sou juiz. E eu fui me esconder em Gaza. Eu fui para a terra do inimigo. Eu me envolvi com a prostituição. Ao invés de se arrepender, não tomou essa atitude. E aí começou a ficar doente. E a doença de Sansão foi aumentando cada vez mais. Aí vem o versículo 4, do 16. Olha o texto, olha lá. 16, a partir do versículo 4.
Depois disto, se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Continua, coloca lá. Então os chefes dos filisteus subiram até com ela e lhes disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderemos prevalecer contra ele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e até daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. O que acontece com Sansão? Sansão foi acometido por aquela síndrome, e aí não conseguiu vencer. Não conseguiu superar o negócio. E o texto diz que Sansão então se afeiçoou a uma mulher. E essa mulher também era mulher de origem filisteia. Aquela mulher também tinha a mesma aliança que aquela prostituta com seus inimigos. E aí, essa mulher, essa Dalila, vira um peso na vida de Sansão. Sabe de uma coisa? Toda doença mal curada, a tendência dela é voltar de novo. Um câncer, preste atenção nisso, um câncer maltratado volta. Ele volta às vezes pior, infectando todo o corpo e detonando com aquele corpo. Você sabe por que nós estamos hoje pensando numa visão de multiplicação, mas com aquela visão do cuidado de 1 a 1, do discipular do 1 a 1, sabe por quê? Porque nós estaremos tratando individualmente cada um com as suas emoções. Nós estaremos tratando cada um e ministrando na vida de cada um individualmente, ajudando cada um a superar, a tratar de verdade todo o mal, para que não venha cair em nenhuma armadilha que o diabo venha armar. Porque doença mal tratada volta. Pecado mal resolvido volta. Mal resolvido volta. Como uma doença, como câncer. Então você precisa ser completamente curado, meu irmão. Presta atenção, porque Sansão às vezes queria pecar secretamente, escondido. Um dos textos que me chamou muito minha atenção, não está ali no que eu dei para você, Juízes 16, mas só vai um pouquinho para frente, porque olha o estado que chegou aquele homem, o Sansão, por ser acometido dessa síndrome. Depois de ser questionado muito pela Dalila, onde estava a origem da sua força, e ele não podia contar. O texto diz: sucedeu que importunando-o, ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a alma dele se angustiou até a morte. Presta atenção nisso. A alma dele se angustiou até a morte. Na minha tradução fala um pouco diferente. E é essa tradução que eu fui fazer a pesquisa, que eu acho que é mais coerente com o que eu quero. Vou ler aqui. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Você sabe o que aconteceu com Sansão? Sansão ficou tão impaciente, mas tão impaciente. Ele ficou tão infectado por essa síndrome, por essa doença, tão envolvido por ela, que ele chegou e disse assim: quer saber, não importa mais. Eu não estou conseguindo vencer esse negócio. Não importa mais. Ninguém é capaz de me ajudar, não importa mais. Quer saber? E aí ele pegou e contou aquilo que não podia contar.
O texto diz então que os inimigos vieram e acabaram com Sansão. Primeiro vieram e furaram os 2 olhos, depois de terem cortado o cabelo, e amarraram ele num cepo. Levaram ele lá para Gaza, para a capital. E o texto diz que colocaram ele num templo dos deuses deles. E começaram a colocar Sansão como um espetáculo para todos. E disse: olha o que é feito com esse homem. Esse juiz de Israel, sabe o que é feito com ele? Ele se tornou nada. E se tornou nada porque foi afetado pela síndrome da moral, no caráter. Doença que consome por dentro. Doença que às vezes os olhos não conseguem ver. Sabe, é a doença que afeta você por dentro, você lá no teu secreto, quando falta a tua intimidade com Deus, quando você está lá na frente do teu computador, quando você está sozinho, quando você é tentado lá. Você quer ser um homem de Deus, um sacerdote de Deus, alguém muito usado por Deus nessa visão. Então, meu querido, você precisa cuidar com a tua santificação. Isso é importante falar à igreja. É importante ministrar o seu coração sobre santidade. A necessidade de você se colocar diante de Deus, ser usado por Ele de forma tão santa, tão linda. A outra síndrome, essa é demais, hein? Eu nem sei qual é a minha hora, minhas horas aí. Alguém me dá um sinalzinho. Tá bom, tem tempo. 1 Reis, capítulo 19. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 19. Já está separadinho aqui. Quem não tem a Bíblia aí pode acompanhar. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara à espada todos os profetas. E então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes: assim me façam os deuses a outro tanto, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele viu isto, levantou-se e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto a caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ai, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. A primeira síndrome fala de alguém, um homem que, vamos dizer assim, era um homem de sucesso, um homem forte, um homem que aparentemente tinha todo poder e força nas mãos, mas que lá no fundo mesmo era fraco. Acometido por uma doença secreta, por pecados escondidos. Ele não tinha um discipulador para abrir-se, tinha ninguém para compartilhar. Não estava na visão do MDA ainda. A visão do MDA não tinha chegado lá. Ou chego. Agora o contrário. A gente vê um homem que tem intimidade com Deus. Diga intimidade com Deus. A gente vê um homem que é usado de forma tão poderosa por Deus, meu querido. Olha o contexto. Elias, profeta de Deus, para você ter ideia, logo no finalzinho já da vida, aliás, depois desse processo aqui, esse homem foi até arrebatado num carro de fogo, para morar com o Senhor. Mas ele enfrentou esse processo aqui, uma síndrome, uma doença. Olha, este homem, ele tinha acabado de orar para que chuva descesse do céu, depois de 3 anos sem chover, e chuva torrencial caiu do céu. Depois ele enfrenta os profetas de Baal, num total de 450 profetas de Baal. E ele lá no Monte Carmelo ora e pede para que Deus se manifeste com fogo. E aí vem Deus e manifesta com fogo, mostrando que ele é Deus de todo o poder e que ele estava com esse homem, com esse profeta, que ele estava com Elias.
E aí a coisa é tão surpreendente. Elias, eu imagino que Elias devia pensar assim, ó, quer saber de uma coisa? Agora não tem jeito. Agora Acabe vai se converter. Agora Jezabel vai se converter. Agora quer saber, Israel inteiro vai se converter. Porque eu orei e Deus mandou chuva. Eu orei e Deus mandou fogo do céu. Olha, eu oro e Deus faz as coisas acontecer. Não tem quem não se converta. Não tem quem não abra o coração. Não tem quem não reconheça que está errado. Olha, eu acredito que Jezabel depois dessa vai se converter. Você já viu essa história? Porque tem muita gente que acha que depois que acontece milagres extraordinários, então, e isso atrai pessoas, sim, por que não? A gente sabe disso, mas quer saber? Esse Elias, homem usado tão poderosamente por Deus, achou que a história ia mudar em Israel. E aí, quando menos espera, ele sofre uma decepção. Ele esperava a notícia de que Jezabel ia se converter, de que Acabe ia se converter, e quando chega, alguém disse, olha, sabe de uma coisa? Jezabel disse que ainda hoje ela vai te pegar e vai te matar. O que aconteceu com esse homem? O texto diz que ele pegou e fugiu. Ele fugiu. Continua para frente. O mesmo texto, só um pouquinho para frente. E deitando-se debaixo de um zimbro, dormiu. E eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Aliás, a gente vai ter que ir um pouquinho mais para frente, aonde, na verdade, eu quero chegar. Versículo 8, se não me engano, só para a gente... Ainda não é onde eu quero. Levantou-se, pois, mas é no mesmo texto. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Agora versículo 9. E ali entrou, é aonde eu quero, e ali entrou numa, o quê? Caverna, onde passou a noite. E ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor dizendo, que fazes aqui, Elias? Você sabe qual é a síndrome de Elias? A síndrome da caverna. Sabe de uma coisa? Às vezes nós temos uma inversão. Pessoas que não deveriam fazer a obra por não estarem prontos, são aqueles que se propõem a fazer e vão lá e fazem. E às vezes moralmente não podem, não têm condições de fazer. E às vezes pessoas que deveriam fazer a obra, porque são apaixonados pelo Senhor, porque estão zelando da vida espiritual, porque estão tentando zelar uma vida de intimidade com Deus, zelar por isso. São aquelas pessoas que às vezes se escondem numa caverna e não se propõem a fazer. E Deus ficou tão incomodado com Elias e disse, Elias, o que você está fazendo aí nessa caverna? Elias, não é um lugar de profeta. Elias, caverna não é lugar de profeta. Elias, o lugar de profeta não é se escondendo. Elias, o lugar de um homem de Deus não é com medo, não é temeroso. Elias, se você quer ser usado por Deus, se você quer ser usado por mim, é como Deus falando assim, saia disso, saia desse lugar, saia dessa caverna, deixa o medo, se propõe, faça a obra. É como Deus... Elias, você precisa de muita coragem. Você precisa de coragem na hora certa. Você precisa de coragem na hora certa. No lugar certo e na hora certa. Lembra das inversões, a inversão que eu falei aqui? Pessoas que não deveriam estar fazendo às vezes a obra, geralmente estão fazendo. Nós queremos que Deus
de verdade, mexa com a gente aqui. Eu quero que Deus mexa com as nossas estruturas. Eu estou sendo sincero, e eu estou me colocando em primeiro lugar aqui. Porque eu não quero nada, nenhum tipo de síndrome, nem a dissensão na minha vida, e nem aquela síndrome que Elias foi acometido de ficar com medo, de querer fugir, de não fazer a obra, de se refugiar numa caverna. Sabe de uma coisa? Eu quero dizer para você que seu lugar não é se escondendo. Você precisa fazer a obra do Senhor, porque você foi chamado para servir. É tempo de você começar a se dispor a fazer a obra. Sabe, nós estamos entrando num processo de uma igreja em células. Então se envolva, comece a se colocar diante de Deus. Comece a se permitir ser instrumento de Deus, meu querido. Eu quero, para encerrar, falar sobre 3 aspectos da coragem. Três aspectos da coragem. Acho interessante esse negócio. Hebreus capítulo 4, versículo 16... é o primeiro aspecto. Diga, aspecto da coragem. Presta atenção nesse negócio, porque é fascinante. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdias e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Importante isso aqui. Primeiro aspecto da coragem é coragem diante de Deus. Diga, coragem diante de Deus. Você precisa ter coragem diante de Deus, meu querido. Primeiro porque você é filho de Deus. Amém? E a Bíblia diz que você precisa ser corajoso. Ser forte e corajoso. É a palavra de Deus para todos que são chamados para uma grande obra. Porque o Senhor é contigo. Não temas, não te atemorizes, não te espantes. A palavra do Senhor é sempre essa. Diga ao fraco, eu sou forte. A palavra do Senhor é sempre essa. Nós temos ousadias como quem confia e depende totalmente de Deus. Quem tem acesso à presença de Deus a toda hora. Isso é real. Tem uma gravação num CD. Aliás, é comédia, é um CD de humor, mas é interessante esse negócio, porque é algo real. E usaram isso ainda, tratando da vida pessoal do presidente Kennedy. Houve-se uma história de que não dá para ouvir literalmente no próprio CD alguns passos. E alguém está se aproximando dos portões da Casa Branca. Aí um soldado grita, ei, pare em nome da lei. Não é? É proibido você se aproximar. E aí, quando os passos ainda continuam, e aí escuta outra voz dizendo, não, é o senhor. Então, por favor, pode entrar, pode continuar. E aí, os passos continuam passando, até chegar nos jardins, quase entrando na porta mesmo da casa. Aí alguém vem lá e grita, pare em nome da lei. Aqui você não pode chegar. E aí olha direito e aquela voz de novo, não, é o senhor. Não pode, então pode entrar. E aí passa aqueles passos, e ouve-se aqueles passos pelos corredores da Casa Branca, até chegar na porta do gabinete do presidente da República, do presidente dos Estados Unidos, o presidente Kennedy. Alguém bate na porta, e aí ouve-se a voz lá de dentro do gabinete presidencial, pode entrar. E aí quando ele abre a porta, o presidente disse, meu filho, é você? Chama o filho para perto dele. E o filho diz, pai, sou eu, tudo bem? Aquela voz de criança. Filho do presidente Kennedy, 5 anos de idade. É incrível o negócio. Sabe de uma coisa? Essa ilustração serve para dizer o quê? Que nós também somos filhos de Deus. Nós não precisamos de hora marcada. Outros precisam marcar horas, mas nós não. Nós temos acesso, nós podemos ter ousadia para entrar na presença do Senhor, coragem para entrar na presença do Senhor e assumir isso diante de Deus. Eu sou o filho. E como filho de Deus, pleno acesso, direito de acesso.
Você pode orar, você pode chegar na presença de Deus, se colocar diante dele, porque é uma bênção. Você é filho do Senhor, tem acesso. Outro aspecto é a coragem diante do diabo. Primeiro coragem diante de Deus e agora coragem diante do diabo. Vamos para mim. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, 14 e 15. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Olha, irmãos, que texto extraordinário, que texto fascinante. A palavra de Deus está dizendo, portanto, visto como filhos são participantes comuns de carne e sangue também com ele. Com ele quem? Jesus. Nós somos participantes da vitória de Jesus Cristo sobre todo o poder do diabo. Quem pode dizer amém? Você é participante com Jesus, agora você é mais do que vencedor. O texto diz que Satanás foi derrotado. Aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todo aquele que com medo da morte também estavam com a vida sujeitos à escravidão. Sabe o que é o que a palavra está querendo falar sobre vitória? A palavra não está querendo dizer que o diabo não exista mais, ou deixou de existir. O texto está para dizer o seguinte, olha, ele existe, mas ele não tem mais autoridade, ele não tem mais poder sobre você, sobre a igreja do Senhor Jesus. Então o diabo não tem mais poder, não tem mais influência, ele não pode mais. Sabe de uma coisa, você tem autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Eu gosto dessa palavra porque ela mostra que eu posso e devo ter coragem de enfrentar o diabo. Deus me deu o poder que eu precisava, a autoridade que eu precisava. E agora eu posso triunfar sobre o diabo. Quero dizer para você aqui que você pode triunfar. Você é o vencedor em Jesus Cristo. E para encerrar, poder diante de Deus, coragem diante de Deus, coragem diante do diabo e coragem diante dos, diga homens. Tem muita gente que tem vergonha. E aí Jesus diz, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também envergonharei dele diante do meu Pai que estás nos céus. Tem muita gente que tem vergonha. E a Bíblia diz que eu preciso ser corajoso. Eu preciso ser ousado. Sabe de uma coisa? Eu preciso, e eu devo confessar diante dos homens. Sabe de uma coisa? Não sei se você tem aí teus medos. Eu não sei se você aí tem algumas coisas que diz, pá, mas eu não vou estar pronto. Será que eu líder de célula, será que eu falando algo, será que eu ministrando, será que eu fazendo isso, fazendo aquilo, cheio de medos? A palavra de Deus está dizendo para você, meu querido, ser corajoso e se levantar como testemunho a todas as nações e a todas as gentes daquilo que o Senhor fez na sua vida. Por isso, se levante com ousadia diante de Deus para entrar na presença de Deus, ser um homem de oração e que pode entrar na presença do Senhor. Seja um homem corajoso, uma mulher corajosa, que pisa na cabeça do diabo, meu querido, que triunfa sobre todo o mal. E seja corajoso também para testemunhar daquilo que Deus está fazendo na sua vida, através da sua vida para as outras pessoas. Fale, comunica, esteja pronto a servir. Você é mais do que vencedor em Jesus. Isso é fato. Eu quero que você curva sua cabeça agora. Eu quero orar com vocês. Chamados, feche seus olhos para você pensar no que eu estou dizendo agora. Chamados para servir.